Boa tarde a todos. Estamos iniciando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Aqui o dia tá frio aqui em São Paulo, né? Mas aqui estamos aqui dentro do nosso Connect Sport, diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV SP, para iniciarmos mais um Connect Sport, um programa recheado de informações aí do mundo dos esportes para todos vocês que nos acompanham. Vamos falar de Libertadores. Ontem tivemos a grande vitória do Atlético Mineiro em cima da equipe equatoriana do Independente Del Valle. Vamos falar da vitória do São Paulo em cima do Jorge Wilstermann na Copa Sul-Americana. Temos também a partida do Fluminense. Vamos fazer um esquenta aí também para a rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. E vamos falar também do futebol internacional. Esse final de semana será um final de semana decisivo aí, principalmente na Barclays Premier League, na disputa do título aí o Manchester City e o Liverpool. Na Série A Team também o Milan, depois de 11 anos, podendo voltar a conquistar o Scudetto italiano. A Inter de Milão aí ainda tenta o título, enfim. É um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. E vamos começar o nosso Connect Sport de hoje, apresentando aí quem sempre está aqui ao meu lado, fazendo o programa todo dia. Seja bem-vindo aí, diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos aí, né, nossos assinantes. Vamos que vamos. Vamos que eu tô animado hoje. O programa tá bastante pegado. Temos belos assuntos aí para discutir e vamos que vamos. Vamos que vamos, Gabriel. Para o pessoal aí que sempre vê o Daniel participando do nosso programa aí, o Daniel ele teve um pequeno probleminha lá diretamente de Vitória no Espírito Santo, mas possa ser aí que dentro do nosso Connect Sport no decorrer do programa aí, ele apareça aí para contribuir com as suas análises dentro do nosso programa. Mas enquanto o Daniel não entra, Gabriel, vamos começar falando aí da Copa Vambora. Libertadores, né? Ontem tivemos lá a partida no Mineirão, o Atlético Mineiro conquistando uma grande vitória em cima da equipe equatoriana do Independente Del Valle pelo placar de 3-1. O que você analisou aí, Gabriel, dessa importante vitória do Atlético Mineiro? Grande vitória da equipe do Atlético Mineiro, né? A equipe jogou muito bem. Teve a superioridade durante a maior parte da partida. No primeiro tempo, a equipe do Del Valle chegou a dar alguns sustos, teve até uma bola na trave, também quando o jogo estava 1-0. Mas o Atlético Mineiro contou com a força dessa torcida, também com a força do seu time, né, cara? O Hulk ontem estava no dia inspirado, marcou dois belos gols. O Nátio Fernandes também foi um cara que jogou muito bem. O Arana aparecendo também sempre muito bem. O Ademir também aparecendo muito bem. E o Atlético Mineiro conseguiu essa grande vitória. Ainda contou com um belíssimo gol do Sávio, né, menino da base novo, que fez um belíssimo gol no final do jogo, no último lance da partida, batendo de canhota, tirando o bonito do goleiro. Então, assim, uma vitória importante para o Atlético Mineiro. A gente tinha falado ontem que era um jogo meio que de vida ou morte para o Atlético Mineiro. Eu não digo que o Atlético Mineiro ia ficar de fora, não, mas se perdesse ontem, ia empatar todo mundo com 8 pontos, ia levar tudo para a última rodada. Então foi importante vencer esse jogo, garantir a classificação e ficar mais tranquilo. E também, o mais importante, garantir a primeira colocação do grupo, né? Gabriel, agora eu faço a pergunta para você. A gente tinha reparado que nas últimas partidas o Atlético Mineiro deu aquela oscilada, né? Que é natural de qualquer equipe, visando que o Sim, com calendário do certeza. futebol brasileiro é longo, tem a rodagem de peças aí. Possa ser que por essas questões aí, alguns times do Campeonato Brasileiro, alguns não, todos os times acabam oscilando do decorrer Com da certeza. temporada. Mas hoje ontem, pelo menos da minha parte, eu reparei um Atlético Mineiro muito intensivo, principalmente na parte tática e aplicado. Por isso que teve uma grande atuação. No seu modo de ver, a pergunta que eu te faço, Gabriel, você acha que através dessa vitória aí o Atlético Mineiro pode melhorar o seu desempenho aí para as próximas partidas dentro do Campeonato Brasileiro? Bem, a verdade é que assim, se a gente for pegar tanto o Atlético Mineiro quanto Palmeiras e Flamengo, né, que são os três grandes clubes aí com mais investimento nessa temporada, todos esses três começaram o brasileiro meio mal e na Libertadores estão indo bem. Né? O Palmeiras, então, nem se fala, ganhou todos os jogos até agora, está bem classificado, vai ficar com a melhor classificação geral. O Flamengo também teve um início de Brasileirão péssimo até agora, está na 16ª colocação, mas se você for pegar na Libertadores, a equipe está muito bem, né, se classificou também bem em primeiro, talvez com a segunda melhor classificação, e o Atlético Mineiro é a mesma coisa, né? Se você for ver, os únicos dois o Atlético Mineiro, mas tudo bem que o Atlético Mineiro tropeçou três vezes na Libertadores, né? Empatando com a equipe do Del Valle, empatando com o América Mineiro, depois não, confundi, que aquele jogo que ela derrota para o América Mineiro foi no Brasileirão, né? Confundi, Isso. desculpa. Depois ganhou no América Mineiro, foi muito, muito, muito jogo seguido entre os dois, né? Mas então, tropeçou duas vezes, mas vai conseguir manter bem, vai conseguir se manter na primeira colocação
do grupo muito bem. Então, assim, acho que é um jogo que pode sim mudar a chavinha para a equipe do Atlético Mineiro. Né? A equipe, depois da saída do Cuca e a vinda do Turco Mohamed, a equipe realmente deu uma caída de produção, é bem verdade. Mas agora parece que está ganhando forma de novo. E a equipe do Atlético é muito bom, né, cara? Você tem jogadores de muita qualidade, ainda pode ter a chegada do Pavão ainda no meio-campo, né? Que vem do Boca Juniors, talvez aí pro meio do ano. Então, assim, é uma equipe que, se for bem reforçada e se manter bem um padrão de jogo e se manter suas peças, vai conseguir brigar por tudo esse ano. Realmente tá aí o nosso comentarista aí. E ele entrou, agora ele conseguiu entrar. Entrou atrasado hoje, Daniel. Dá uma boa tarde aí pra quem nos acompanha. Você tá multado, Daniel. Aê, Fala agora galera, tá me ouvindo sim. agora? Agora sim. Fechou, conseguimos. Rapaz, é, tô mais atrasado do que a lateral direita do Flamengo. Enfim, né? É, é isso aí, galera. Hoje estou em um estúdio diferente. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. É isso aí. Tive alguns problemas técnicos. E vamos, que hoje o programa tá foda. Vamos que vamos. Desculpa aí a palavra. Estamos ao Que vivo aí isso, pelas cara? redes sociais e pela banda Tá larga. doido? Peço perdão Ô, aí, Deus, pessoal, pela desculpa. palavra aí Desculpa que tem de criança baixo assistindo no escalão. Brand. Mas vamos Este botar é o um Meio programa de da Danielzinho. família 20, cara. brasileira, tá? É isso aí, veio de 20, Este é rapaz. um Tem um programa da público família aqui da brasileira. região oeste que nos acompanha. Mas, Daniel, já vou botar você para trabalhar. Faça sua análise aí da importante vitória do Atlético Mineiro em cima da equipe do Independente Del Valle. Assim, foi o que eu falei ontem, né, cara? Del Valle é só um suco, né? Foi o que eu falei, né? Del Valle é só um suco. E enfim, né? O Atlético Mineiro ontem fez uma ótima partida. Poderia ter goleado, tá? Vai destacar o Nacho Fernandes, o Ademir e ele, né? O Hulk, né? Que jogador, gente. É impressionante. No futebol brasileiro, esse cara destrói. Ele realmente joga muita bola. E é isso aí, né? O Atlético Mineiro conseguiu uma vitória importante, agora está classificado, agora é focar no Campeonato Brasileiro. A equipe não vem também, tá? Porque empatou contra alguns times fracos, mas é isso aí, tá? Vai dar tudo certo. E você vê que o Hulk é a cara desse time, tá? Quando o Hulk tá bem em campo, ele simplesmente destrói. E mesmo quando não tá bem, pode decidir o jogo em apenas um lance. Exatamente, Daniel. E eu queria que você respondesse uma pergunta que eu fiz para o Gabriel antes da sua participação aqui dentro do nosso programa, que foi a seguinte pergunta. A gente viu que o Atlético Mineiro nas últimas partidas teve oscilando aí dentro do Campeonato Brasileiro, o que afetou um pouco o desempenho do time, mas ontem a gente viu um Atlético muito intenso na questão tática e isso acarretou aí que o Atlético Mineiro conquistou uma importante vitória em cima da equipe do Independente Del Valle. Na sua visão, essa partida aí pode ser o início de uma melhora aí do Atlético Mineiro dentro do Campeonato Brasileiro? Daniel, tá nos escutando? Tava aqui, tentando colocar no computador, mas repete a pergunta. Eu fiz a seguinte pergunta aí pro Gabriel. No Atlético Mineiro, nas últimas partidas, ele teve oscilando dentro da competição do Campeonato Brasileiro e isso acarretou com que o time não tivesse feito um grande desempenho frente à competição nacional. Mas ontem o Atlético Mineiro teve um grande desempenho e conquistou em vitória importante diante da equipe do Del Valle. Você acredita aí que essa vitória pode ser uma retomada aí boa para a equipe do Atlético Mineiro engrenar uma boa sequência dentro do Campeonato Brasileiro? Bom, estamos tendo alguns probleminhas aí com o Daniel. Pô, pergunta aqui pro Santos, porque assim, eu não tô ouvindo direito, tá? Tô com um problema no áudio aqui. Pera aí. Bom, enfim, enquanto você tenta resolver aí a questão do seu áudio aí, vamos começar. Então vamos falar aí da Copa Sul-Americana. Ontem tivemos uma importante vitória no Morumbi, né? O São Paulo jogando no Morumbi conquistou uma importante vitória em cima da equipe do Jorge Wilstermann pelo placar de 3-0. Gabriel, o que que você analisa aí dessa importante vitória aí da equipe do São Paulo? Uma vitória que já era esperada, né, Gabriel? A equipe do São Paulo deu sorte, na minha opinião, nessa Sul-Americana. Pegou um grupo que é bem tranquilo, né? Que foi bem tranquilo pro São Paulo. O São Paulo ganhou em todos os jogos. Se eu não me engano, só patou apenas um.
Venceu por 3-0. Destaque aí pro Patrick, que voltou a jogar bem, marcou gols, inclusive aí saiu até ironizando, né, que a gente chama ele de gordo e tal, não sei o que. O Rogério Ceni até brincou com ele na entrevista coletiva também. Uma vitória importante, né? O São Paulo marcou 2 gols logo no começo com o Rodrigo Nestor, depois ficou cozinhando o jogo, e o Patrick no segundo tempo, logo no comecinho, fez o terceiro gol. Com isso, o São Paulo chegou a 13 pontos, abre 5 pro Everton, que é o segundo colocado do grupo, e agora já tá classificado para a próxima fase. E foi aquilo que eu até falei ontem, né? O São Paulo soube usar muito bem essa Sul-Americana. Deu sorte por pegar um grupo mais fraco, mas soube também usar muito bem esses jogadores reservas e com isso poupar seus titulares e também dar rodagem aos reservas e com isso conseguiu a classificação para a próxima fase. Então acho que está de bom tamanho, está de excelente tamanho essa Sul-Americana para a equipe do São Paulo. Conseguiu usar bem, conseguiu mesclar bem. E agora é um dos grandes favoritos ao título, sem dúvida alguma, com o time com peso da camisa do São Paulo, que é tricampeão da Libertadores, que é campeão da Sul-Americana, né? Ganhou em 2012 naquela final polêmica contra a equipe do Tigre, da Argentina. Então, assim, o São Paulo tem tudo para poder chegar longe nessa Sul-Americana e mostrou isso ontem. Isso agora no Brasileirão a equipe também deu uma reagida. O Rogério Ceni está tentando achar ainda, né, talvez o seu time ideal e tudo mais, mas o São Paulo é bem verdade que superou, né, podemos dizer assim, aquele trauma da final do Paulista, onde perdeu para o Palmeiras por 4-0 naquele segundo jogo. Tá jogando bem e agora vai em busca aí do seu bicampeonato na Sul-Americana, quem sabe aí também nos outros torneios, né? Tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão também rolando. Acho que vai ficar difícil pro São Paulo ganhar o Brasileirão. A Copa do Brasil pode até ser. E a Sul-Americana, eu acho que o São Paulo, se focar bem, se usar bem os jogadores na parte das oitavas de final, pode sim e tem condições de ser campeão. Tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Sanches. Bom, estamos tendo um pequeno probleminha aí para quem está nos acompanhando aí com Opa, o Daniel, com a conexão dele lá diretamente de Vitória no voltei. Espírito Santo. Você voltou, Daniel? Tá nos escutando? Bom, vamos lá, né? Assim, foi uma boa. Bom, agora eu acredito que os problemas técnicos não vão mais ocorrer, mas enfim, né? Foi uma boa partida da equipe do São Paulo, né? São Paulo conseguiu uma vitória mais convincente. A gente acreditava até que poderia ganhar por um placar maior, que nem o Gomes, o Sanches, aliás, apostou 4-0, eu apostei 5-0, o Quase que eu Gomes acerto. acertou. E enfim, né? Mas sim, foi uma boa partida do São Paulo. É, o Rogério Ceni está mostrando que ele sabe jogar dentro do Morumbi com apoio de sua torcida. Já fora de casa tem mais dificuldades. Mas sim, a gente vê uma evolução tática da equipe, né? Você vê o Patrick vem jogando muito bem, o Rodrigo Nestor vem fazendo seus gols, entre outros, né? O Nicão também fez uma boa partida, né? Vai destacar também a partida do Igor Gomes, enfim, né? Foi um bom jogo, tá, aqui da equipe do São Paulo. E olha, tá, na minha opinião, pelo que eu vejo o São Paulo, sinceramente, para mim é um dos times grandes favoritos para ser o campeão da Copa Sul-Americana, tá? Porque assim, você vê que no Brasileirão o time acaba dando uma oscilada, mas a Copa Sul-Americana eles jogam com muita disposição, com muita vontade mesmo, tá? Então assim, São Paulo para mim é um dos grandes favoritos. É isso aí, a análise dos nossos comentaristas aí detalhando essa importante vitória do São Paulo em cima da equipe do Jorge Wilstermann. E vamos falar de outro clube brasileiro que entrou em campo ontem, que foi jogando na Argentina, o Fluminense. O Fluminense enfrentou a equipe do União Santa Fé, ficou no empate por 0-0. O Fluminense que não teve uma boa atuação nessa partida e com esse empate aí acaba se complicando dentro da competição da Copa Sul-Americana. Gabriel, o que que você nos detalha aí, o seu ponto de vista sobre esse empate da equipe do Fluminense? Cara, vou ser sincero, eu assisti esse jogo na íntegra, achei um jogo muito fraco da equipe do Fluminense. O Fluminense não teve uma chance de perigo, assim, sabe? Aquela chance cara a cara pra fazer o gol. O União Santa Fé também não. Dá pra falar a verdade, o jogo foi horrível, as duas equipes foram horríveis. Então, assim, e com esse resultado, o Fluminense ficou numa situação muito complicada, né, cara? O Fluminense tentou ontem usar bastante o Luiz Henrique, só que eu acho que o Luiz Henrique ontem não estava no dia tão bom. O Ganso também estava um pouco sumido. O Cano até teve uma chance ou outra para finalizar. O Natan apareceu mais também na equipe do Fluminense, teve até um chute de fora da área no primeiro tempo bastante perigoso. E no segundo tempo, até que o goleiro Fábio até teve que trabalhar bastante. A equipe do União Santa Fé foi chegando com mais perigo, teve algumas chances ali, não digo chance aqui clara de gol, mas alguns chutes ali da entrada da área perigosos. Então, assim, um resultado ruim para o Fluminense, que praticamente elimina a equipe do Fluminense da Sul-Americana. Agora você precisa apenas de um milagre aqui para o Fluminense. Né? Pra vocês terem uma ideia, o Fluminense tem que ganhar o jogo da equipe do Oriente Petroleiro por 6-0 e torcer para o Júnior de Barranquilla e União Santa Fé terminar empate. Então, assim, tem que ser uma coisa
assim, uma coisa que não acontece nunca, né? Porque o Fluminense poderia se classificar. Então, assim, o Fluminense começou o ano na expectativa da Libertadores, é eliminado da Libertadores, vai para a Sul-Americana e cria uma expectativa também, porque o time é um time que poderia sim brigar pelo título da Sul-Americana, pelos jogadores que tem, e de repente cai na Sul-Americana na fase de grupos. Então, assim, acho que a torcida possa estar um pouco decepcionada, é normal estar decepcionada, mas só que agora a equipe tem que virar a chavinha pro Brasileirão, também para a Copa do Brasil. Lembrando que no Brasileiro a equipe vem de uma boa vitória contra o Atlético Paranaense, né? Tem que dar uma reagida, mas é bem verdade que o Fluminense ainda falta muito ainda para poder encaixar e virar um time assim competitivo, na minha opinião, esse ano. Aí, só para finalizar, Gabriel, vamos só passar os jogos de ontem, né, da Sul-Americana, que a gente não passou aqui, os outros 3 resultados, tirando o Fluminense e São Paulo. Tivemos aí a vitória do Independente da Argentina vencendo a equipe do Laguaira por 4-0. Com esse resultado, a equipe do Independente aí encostou no Ceará e teremos uma final, podemos dizer assim, na última rodada entre Independente e Ceará no estádio Libertadores da América. Se a equipe do Independente vencer por 2-0, elimina a equipe do Ceará e o Ceará briga pelo empate, pode até perder por um gol de diferença. Então vamos torcer pro Vozão aí, quem sabe conseguir essa classificação. Os outros 2 jogos foi Montevideo Wanderers 2, Lanús 1, Metropolitanos da Venezuela 2, Barcelona do Equador 0. E na Libertadores, tivemos mais 2 jogos ontem também. O River Plate venceu por 4-0 o Colo-Colo, excelente resultado por Fortaleza. Com esse Fortaleza aí tá na briga, a última rodada vai ser uma final também. E o Desportivo Cali venceu o Always Red por 3-0 no grupo do Corinthians. E o Corinthians também na última rodada vai precisar aí vencer de qualquer maneira pro Always Red. Então, acho que vai ganhar, né? Então, esses foram os resultados aí então dos últimos dos jogos aí da Libertadores e Sul-Americana de ontem. É isso aí, a análise aí do nosso comentarista Gabriel Santos, e detalhando também os resultados de ontem dos jogos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana. E Daniel, fica à vontade para fazer a sua análise aí sobre essa atuação da equipe do Fluminense, que ficou no empate por 0-0, enfrentando a equipe do União Santa Fé. Daniel, tá nos ouvindo? Ouvindo eu tô. Então... Bom, só que assim, vocês são travados pra mim. Ih, rapaz, cara, a internet tá ruim, cara. Agora foi. Tá fogo. Tá conseguindo ouvir? Tá aí, tá... Bom, vamos lá. Bom, foi um jogo bem ruim da equipe do Fluminense, tá? Parece que a equipe do Fluminense não consegue jogar competições internacionais. É impressionante. Foi eliminado da pré-Libertadores pelo Olímpia. Agora está praticamente eliminado da Copa Sul-Americana, né? Tem que vencer o Oriente Petroleiro, que perdeu todos os jogos até aqui. Pelo amor de Deus, perdeu. O Oriente Petroleiro perdeu simplesmente todos os jogos, tá? De 5 jogos, 5 derrotas e 0 pontos. E torcer para que o União... E também torcer para que a equipe do Gília perca para a União Santa Fé, né? Empate não é suficiente, porque a equipe do Júnior Barranquilla tem 6 gols de saldo e o Fluminense tem apenas 1. Então, assim, vai acabar sendo bastante complicado para a equipe do Fluminense. Mas, sim, dá para jogar sim, né? Pelo amor de Deus, apesar da má fase, a equipe do Fluminense é superior à equipe do Oriente Petroleiro. Então, assim, a tendência é que o Fluminense consiga uma vitória no jogo de volta sem muitas dificuldades, né? Agora, vai ser difícil o Júnior Barranquilla tropeçar ou perder diante da União Santa Fé, tá? Porque a equipe vem jogando um bom futebol e, assim, é uma equipe bem difícil de se enfrentar. E o Fluminense também, assim, não tem, assim, um futebol convincente, sabe? De que vai conseguir essa classificação, de que vai conseguir pegar por título. Portanto, eu acredito que o Fluminense já está praticamente eliminado. Tá aí a análise dos nossos comentaristas Gabriel Santos e Daniel Godoy, detalhando aí a participação dos clubes brasileiros que jogaram ontem, tanto pela Copa Libertadores quanto pela Copa Sul-Americana, passando a régua aí na análise aí dos jogos da equipe do Fluminense, São Paulo e Atlético Mineiro. E temos recados aqui dentro do nosso Connect Sport de quem ajuda a fazer a transmissão do nosso programa, né, que é a Rede Banda Larga. Na Rede Banda Larga você tem a internet de qualidade por um preço acessível e vocês não correm o risco, vocês assinantes da Rede Banda Larga, de acabar tendo os mesmos problemas técnicos que o nosso comentarista Daniel Godoy. A Rede Banda Larga nesse momento tem um recado aqui dentro do nosso Connect Sport. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1. Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2. 100% de banda.
A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico. Bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5. Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas, nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. Vem para a Rede Banda Larga aí trazendo o comercial dentro do nosso Connect Sport, detalhando aí 5 motivos para você ser um dos assinantes da Rede Banda Larga, mas não tem só 5, tem vários, né? Para você que quer uma internet de qualidade no seu comércio ou na sua residência. E lembrando que na Rede Banda Larga também eles disponibilizam na TV Fibra 90 canais aí, entre eles aí o canal 6 que passa toda a programação da Connect Brasil TV SP e o nosso Connect Sport, que está passando nesse momento para mais de 30 mil assinantes aí na região de Carapicuí, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, enfim. É a Rede Banda Larga presente aí em várias casas aí da região oeste. E você tem interesse aí em assinar um dos pacotes aí da Rede Banda Larga? Tá aí o contato aí no nosso GC, que é 11 4858 8741. Repetindo, 11 4858 8741. Entre em contato com a Rede Banda Larga que vocês não vão se arrepender. Lá vocês têm vários planos aí de uma internet de qualidade por um preço acessível, portanto não perca tempo. Vem para a Rede Banda Larga. Bom, meus comentaristas, agora que falamos aí da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores, vamos começar o esquenta para o Campeonato Brasileiro aqui dentro do nosso Connect Sport, né? Vamos começar aí falando Pra da isso eu tô Série animado, A. hein? E o nosso repórter aí, Johnny Pereira, diretamente de Mojimirim, vai trazer uma reportagem aí, trazendo informações sobre essa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala, Gabriel! Fala, amigos da Connect Sport. Falo com informações da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste final de semana tem a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começa no sábado, termina no domingo, e com jogos interessantes. Temos clássico na rodada. Passando os jogos, então, vamos ter 9 jogos nessa rodada, porque já tivemos Bragantino 1, Atlético Mineiro 1, numa quarta-feira, no dia 11. Os dois empataram em 1-1 na semana passada. Então, para começar, Flamengo e Goiás jogam no Maracanã neste sábado. Atlético Goianiense e Coritiba no Antônio Ascioli em Goiânia. Grande jogo aí. Santos e Ceará na Arena Barueri. Não é na Vila, é na Arena Barueri. Torcedor santista. Juventude e Palmeiras joga no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. É muito difícil enfrentar o Juventude lá em Caxias do Sul, ainda mais nesse frio do Sul. A América Mineira enfrenta o Botafogo, um jogo no Independência. O América Mineiro vem de vitória pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no final de semana, se eu não me engano. Acho que foi contra o Atlético Mineiro. Não recordo ainda se foi contra o Atlético Mineiro. Me corrige se eu tiver errado. Cuiabá e Internacional jogam na Arena Pantanal, também neste sábado. E já no domingo tem o clássico Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. O Corinthians quer manter a liderança aí da competição, mas tem um tabu de não ganhar nenhum clássico ainda em 2022. Vamos ver se vai quebrar esse tabu de ganhar a primeira vitória em clássico em 2022. Fortaleza e Fluminense jogam no Castelão. Fortaleza ainda busca a primeira vitória do campeonato. Será que vem nesse final de semana? Vamos ver. Atlético Paranaense e Avaí encerra a rodada deste final de semana. Se o campeonato acabasse hoje, os 6 primeiros colocados indo para a Libertadores seria Corinthians com 13. Então pega o São Paulo para manter a liderança. Atlético Mineiro com 12 é o segundo colocado. Em terceiro, São Paulo aí, ó, com 11 pontos, que joga o clássico contra o Corinthians. O quarto é o Botafogo com 11, o quinto é o Santos com 10 e o sexto colocado é o Curitiba também com 10 pontos. A zona de rebaixamento está assim. Juventude é o 17º com 6, o 18º é o Ceará com 4 e o 19º é o Atlético Goianiense com 3 pontos.
E o Fortaleza é o último colocado, ainda é o único time que ainda não teve nenhuma vitória. Acho que o Atlético Goianiense também não teve nenhuma vitória, empatou 3 jogos e perdeu 3, se eu não me engano. Um bom final de semana a todos vocês. Mais um final de semana começando para todos nós aqui na Connect Sport. Volto aí com vocês. É isso aí, um abraço aí para o nosso jornalista e repórter aí, Johnny Pereira, trazendo informações aí dessa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E toda vez que chega sexta-feira, o Johnny fica animado, né? O Johnny já manda a reportagem aí todo animadão aí, esperando o final de semana. Enfim, muito obrigado aí ao nosso repórter Johnny Pereira aí pelas informações. Gabriel, fique à vontade para fazer as suas observações aí dessa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar então pelos jogos de sábado, né, Gabriel? Vamos começar então falando sobre o jogo entre Flamengo e Goiás. O Flamengo precisa muito de uma vitória. O Flamengo está no momento de uma situação muito complicada. Saiu notícia aí ontem que o goleiro o Diego Alves está chateado com o Paulo Souza. E aí rolou um atrito, aí rolou uma reunião para ver se resolvia a situação. Então, assim, as coisas não estão tão boas lá para o Flamengo. Inclusive, após o jogo contra o Goiás, o Marcos Braz, o Bruno Spindel e o Paulo Souza darão entrevista coletiva juntos após o jogo, então vou ficar de olho nessa entrevista aí. Mas falando do jogo propriamente, a equipe do Flamengo precisa vencer a equipe do Goiás. O Flamengo tem apenas uma vitória no Brasileirão, conquistada lá na segunda rodada contra o São Paulo. Não vence no Campeonato Brasileiro há mais de um mês. Então, assim, precisa vencer esse jogo. É muito importante para o Flamengo. O Flamengo está na 16ª colocação. Quase venceu o Ceará, jogou melhor que o Botafogo. Contra o Palmeiras até mereceu um resultado melhor, mas não ganhou. Então, precisa ganhar, precisa botar a bola na rede. Como a gente falou também na situação do Atlético Mineiro, na Libertadores o Flamengo está muito bem, ganhou quase todos os jogos, venceu bem a equipe do Católica na terça-feira por 3-0, mas no Brasileirão a equipe precisa dar uma resposta, e essa resposta tem que vir amanhã na partida contra o Goiás, então vamos ficar de olho nesse jogo. Também queria falar do jogo do Palmeiras, né, cara? O Palmeiras tem um jogo muito complicado contra o Juventude lá na Serra. Se tá frio aqui no Rio de Janeiro, imagina o que deve estar frio lá em Caxias do Sul, hein? Imagina como é que deve estar uma loucura aquilo lá. Então aquela neblina toda, então o Palmeiras já tem um jogo muito difícil, muito complicado. E vou ficar de olho nessa partida também. A equipe do Botafogo tá animada, tá empolgada. Enfrenta a equipe da América Mineiro também amanhã às 9 horas da noite. O jogo vai ser muito interessante também. A equipe do Botafogo, pra você ter uma ideia, a torcida tá tão animada que esgotou os ingressos em menos de 30 minutos, né? 2 mil ingressos. Então, muito maneiro aí. A torcida do Botafogo tá apoiando a equipe, tá abraçando esse projeto do Botafogo novo com o John Textor, então vamos ficar de olho nesse jogo também. E no domingo, né, cara, temos aí o clássico entre Corinthians e São Paulo, que promete bastante. São Paulo tem um retrospecto nada agradável lá na Arena Corinthians, né, assim também como não tem lá na Arena Palmeiras, então vai ser um jogo muito complicado para a equipe do São Paulo. O Corinthians vai vir com tudo para cima, e eu acho que tá com o jogo, vai ser bastante interessante também, e a gente vai falar bastante sobre esse jogo na segunda-feira. E para finalizar, vamos falar do Fluminense, né, cara? Fluminense e Fortaleza tá desesperado, tá na última colocação, precisa de uma vitória, então tem que ganhar de qualquer maneira da equipe do Fluminense no domingo. E o Fluminense, que tratou com o União Santa Fé na quinta-feira, tenta manter pelo menos uma boa condição no Brasileirão, já que no último jogo venceu aqui o Atlético Paranaense, então para isso tem que vencer de novo, mas é um jogo muito complicado, porque jogar lá no Castelão contra o Fortaleza não é nada fácil, né? É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Santos. Daqui a pouco, depois da análise do Daniel, vai ter palpite aí de todo mundo aqui. Aí vamos ver se a gente vai estar acertando. Agora é Queria só saber o que tá rolando dessas risadas aí, ó. Oi? Queria saber essas risadas aí, ó. Não, essa risada aqui é que o Daniel aqui, do momento da sua análise, ele ficou olhando assim pro canto e aí ficou uma imagem muito engraçada dele aqui na tela. Aí a técnica começou a dar risada aqui, sabe? Aqui, às vezes, é na zoeira aqui, pessoal do nosso Connect Sport. Às vezes aqui o apresentador tem uma tela aqui, um monitor, que eu fico vendo meus comentaristas e quando fica essa imagem assim, eu vou lá e tiro uma foto e mando no grupo do nosso programa e o Daniel, ele tava olhando assim, observando sua análise e ficou uma imagem muito engraçada, por isso que eu dei risada. Todos já fomos vítimas já dessas fotos. É verdade. É isso aí, a equipe do Connect Sport também é isso, é brincadeira, é irreverência para trazer um programa de leveza e de qualidade para todos vocês que nos acompanham. E Daniel, fique à vontade aí para fazer as suas análises aí sobre essa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eita, o problema ainda persiste aí do Daniel. Ele tá multado. Não dá pra te ouvir, Daniel. Enfim, enquanto o Daniel ele tenta resolver esse problema aí, Gabriel, faz os seus palpites aí do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos? Todos os jogos. Faz Vamos o seu lá, palpite então. aí. Deixa eu pegar aqui.
Mas então, vou começar então pelo jogo entre Atlético Goianiense. Que isso? Eu vou mostrar a cidade. Do nada, cara, que figura. Ah, vamos lá. Pode falar, Gabriel? Fica à vontade, Gabriel. Vamos lá então. Atlético Goianiense e Curitiba vai ser 1-1. Flamengo e Goiás, 3-1 Flamengo. Santos e Ceará, 2-1 pro Santos. Juventude e Palmeiras, vou botar 1-1. Jogo difícil pro Palmeiras. América Mineiro vai ganhar do Botafogo de 1-0. Cuiabá Internacional, 1-0 Internacional. No domingo, Corinthians e São Paulo, vou botar 2-1 Corinthians. Fortaleza, 2-1 no Fluminense. Atlético Paranaense, 3-1 no Avaí. Meus palpites aí. Bom, então vou dar os meus palpites aqui rapidinho. Manda aí. Vou ver, ó. Tô aqui com os jogos aqui na mão e vou estar passando aí os palpites para vocês. Flamengo e Goiás, acredito que mesmo num momento difícil, acredito na vitória do Flamengo pelo placar de 1-0. Santos e Ceará, acredito que vai ser um jogo assim equilibrado, mais 1-0 Santos. Juventude e Palmeiras, difícil enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi, né, já que o Juventude usa o fator casa nesse Campeonato Brasileiro para conseguir pontos, mas acredito numa vitória do Palmeiras aí pelo placar de 2-1. Cuiabá Internacional, acredito 1-0 Internacional. América Mineiro e Botafogo, 2-0 Botafogo. E para encerrando aqui, o clássico é um jogo muito equilibrado, né? O Corinthians vem numa crescente aí sob o comando do técnico Vitor Pereira, mas enfrenta o São Paulo também embalado, principalmente pela boa campanha na Copa Sul-Americana. Esse jogo aí tá com cara de empate, 1-1. Fortaleza e Fluminense, cara, acredito que mesmo com a atuação aí da equipe do Fluminense, uma atuação desastrosa na Copa Sul-Americana, eu acredito aí na vitória do Fluminense pelo placar de 1-0 e Avaí Atlético Paranaense jogando no seu estádio, eu acredito aí na vitória do Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada pelo placar de 2-0. Daniel, você tá nos ouvindo aí, Daniel? Ou o problema ainda persiste aí? Bom, a gente tá com problema técnico aí com o nosso comentarista Daniel Godoy. Eu vou ter que mandar a rede banda larga pro Daniel, não vai ter jeito. Enquanto o Daniel não resolve esse problema no programa, vamos passar aí por o próximo assunto, né? Gabriel, você tem mais alguma observação que você queira fazer do Campeonato Brasileiro? Não, em vez de falar do Brasileirão, eu vou falar da Copa do Brasil, Gabriel, porque domingo tem jogo da Copa do Brasil entre Brasiliense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo por 3-0, então já tá bem classificado, mas vale a pena ficar de olho nesse jogo aí. Provavelmente eu acho que o Atlético Mineiro deve vir com o time reserva, né, já que já jogou ontem, na quinta-feira, e vai ter que viajar até Brasília para jogar no domingo. Então, assim, eu vou ficar de olho nesse jogo também, que promete bastante entre o Brasiliense e Atlético Mineiro. E também eu esqueci de falar de um jogo que é entre Cuiabá e Internacional, né, cara? Jogo difícil para a equipe do Inter. O Inter que vem aí de um bom resultado jogando em casa na Copa Sul-Americana e tenta a reabilitação no Brasileirão e vem com tudo para tentar ganhar da equipe do Cuiabá, jogando lá no Mato Grosso. Bom, tô vendo aqui se o Daniel consegue resolver o problema dele. Daniel, você tá conseguindo aí, meu amigo? Tá me escutando? Parece que você tava multado aí. Oi, tá me Agora sim ouvindo? você voltou. Fica à vontade aí para fazer sua análise dessa Eu tava sétima rodada mutado, do pô. Campeonato Eu tava Brasileiro e já mutado. deixa seus palpites. Vamos lá, né? Que nem eu falei, gente. Olha só como tá o frio aqui em Vitória, no Espírito Santo, ó. Lugar bonito, hein? Oi. Vamos lá, né? Bom, primeiro eu quero falar sobre o jogo de Flamengo e Goiás, tá? O Flamengo, que ontem aconteceu uma polêmica, né? Segundo minhas fontes, há uma treta entre o técnico Paulo Souza e o goleiro Diego Alves. Inclusive, o Paulo Souza até falou que o Diego Alves não jogou porque treinou. Aí teve um jornalista que falou que foi combinada aquela pergunta. Então, assim, mas o Diego Ribas, ele falou que vai ter uma reunião com eles, né? Que ele ia ser o comandante, ia fazer meio que o meio de campo entre os dois. Mas assim, vamos ver, né? Como será o resultado final dessa treta entre o Paulo Souza e o Diego Alves. Quanto ao jogo de amanhã, eu acredito que, apesar de tudo, o Flamengo consegue vencer amanhã. Talvez não faça um bom jogo, mas acredito sim que possa vencer. A equipe ainda tem muitas dificuldades, tem muitos problemas defensivos. O Paulo Souza ainda não conseguiu achar o melhor dessa equipe, né? E o time tem bastante dificuldades também. E quando cria, acaba perdendo muitas chances. Eu acredito que o Flamengo vence esse jogo por 2-1.
Outro jogo também, né? O Santos, né? Que enfrenta o Ceará na Arena Barueri. O Santos, que é o quinto colocado com 10 pontos, vem de uma derrota pelo placar de 2-1. E do outro lado, o Ceará vem o empate Flamengo de 2-2, né? Bom, o Santos é que nem o São Paulo. É uma equipe que joga bem fora, dentro de casa. O Fabiano Bustos venceu, se eu não me engano, todos os jogos jogando na Vila Belmiro, mas quando joga como visitante, possui mais dificuldades. Mas sim, como o jogo vai ser em casa, dessa vez vai ser na Arena Barueri e não na Vila Belmiro, né? Como eu acredito que o Santos vai jogar em casa, eu acredito que o Santos consegue vencer por um placar de 2-1. E fora ainda que o Ceará já está há 4 jogos sem vencer. Outro jogo também acontece amanhã às 7 horas no Alfredo Jaconi, Juventude e Palmeiras, né? O Palmeiras que vem de uma vitória, né? Venceu o Bragantino por 2-0 no último final de semana e amanhã enfrenta o Juventude que conseguiu apenas uma vitória neste Campeonato Brasileiro e foi na última rodada, tá? Foi na última rodada diante do Avaí pelo placar de 2-1. E o Palmeiras não joga o Campeonato Brasileiro com a mesma intensidade da Libertadores. Mas eu acredito que amanhã o Palmeiras consegue vencer com um placar de 2-1. Tem outro, calma aí, tem outro jogo também, só tô vendo aqui a tabela, né, para eu não esquecer. América Mineiro e Botafogo no Independência, amanhã às 9 horas. O Botafogo está no G4, vive em uma grande fase, então, assim, a tendência é que consegue uma vitória amanhã. O América Mineiro é o 8º colocado na competição até o momento, perdeu o último jogo para o Coritiba pelo placar de 1-0 e amanhã vai tentar a recuperação. Eu acredito que o placar vai ser 3-1 para o Botafogo. Amanhã tá recheado, hein? Amanhã também tem Cuiabá e Internacional na Arena Pantanal, tá? O Internacional que vem de 3 empates consecutivos, ou seja, é uma equipe que tem dificuldades para vencer jogos, e amanhã enfrenta o Cuiabá, que é o 14º colocado, vem de 2 derrotas consecutivas. Então, eu acredito que amanhã o Inter consegue vencer pelo placar de 1-0. Jogos de domingo agora. Aí vai ser clássico, né? Corinthians e São Paulo. O líder Corinthians enfrenta o São Paulo na Neoquímica Arena. Como o São Paulo tem dificuldades para jogar fora de casa e como o Corinthians é o atual líder do campeonato, eu acredito que o Corinthians consegue uma vitória nesse jogo pelo placar de 2-1. Outro jogo também no domingo às 4 horas, Fortaleza e Fluminense, tá? O Fortaleza ainda não venceu no Campeonato Brasileiro até agora. São 5 derrotas e um empate. É uma campanha pífia até aqui, apenas 1 ponto em 5 jogos conquistados. E o Fluminense busca de recuperação, né? Já está praticamente eliminado na Copa Sul-Americana. Tudo bem, vem de uma vitória por 2-0 em cima do Atlético Paranaense. E eu acredito que sim, que o Fluminense vence esse jogo pelo placar de 2-1. E para fechar, tem Atlético Paranaense e Avaí na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense busca reencontrar o seu melhor futebol. É o 15º colocado atualmente com 6 pontos. Enfrenta o Avaí, tá? E assim, olha, o Avaí vem fazendo uma campanha surpreendente, tá? Em 6 jogos, até agora são 10 pontos, tá? São 10 pontos do Avaí, é o 7º colocado. Então, assim, vai ser um jogaço, mas pelo fator casa, eu acredito que o Atlético Paranaense vencerá pelo placar de 1-0. Volto com você, Gomes. É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Agora deu certo, parece que os problemas acabaram mesmo aí. Vou ter que mandar a rede banda larga aí pro Daniel, porque hoje tá engraçado. Mas enfim, aí os Rapaz. nossos comentaristas. Porque é o seguinte, eu não tô em casa não, pô. Não tô em casa não, pô. Eu tô na faculdade aqui, ó. Ah, Ó, tô sim. na faculdade.
Esse é o nosso comentarista Daniel Godoy, enfim, trazendo aí uma diversão a mais para todos vocês que acompanham o nosso Connect Sport. E agora vamos falar da Série B, né? A Série B que nesse final de semana já teve início de alguns jogos aí da oitava rodada, e quem vai trazer um destaque sobre essa competição e sobre sobre essa oitava rodada é o nosso repórter aí, Lucas Rangel, diretamente de Rondônia. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sport São Paulo. Sextou por aqui, né? E com isso temos a oitava rodada aí da Série B se iniciando na noite de hoje, com dois jogos muito importantes. O primeiro deles que vamos falar é uma briga direta, né? Pelo Z4, lá pelo rebaixamento, né? Brusque e Tombense, o duelo do 18º Brusque contra o último colocado, lanterninha da competição, Tombense. Ambos precisam vencer. Em caso de vitória de qualquer um, os dois saem do Z4, mesmo que momentaneamente, ainda dependendo dos outros jogos da rodada, né? Mas os dois precisam vencer, né? O empate não é bom para nenhum dos dois. Já no outro jogo da rodada, temos Bahia, né? O tricolor de aço, contra a Ponte Preta, né? A Macaca de Campinas. É um clássico aí, né? Do futebol brasileiro. Um jogo que já foi disputado muitas vezes na Série A, é bem verdade. E hoje os dois times estão figurando na Série B. O Bahia hoje joga dentro de casa por uma vitória simples, que levaria ele momentaneamente, né? Pelo menos na noite de hoje, ao primeiro lugar, né? Então, para o Bahia é uma vitória muito importante hoje, para pensar aí nem na classificação, porque já está no G4, né? Pensando no título mesmo da Série B. Então hoje uma vitória seria muito importante para o Bahia, que com certeza vai contar com o apoio do seu torcedor e vai ser empurrado pela sua massa lá no seu estádio, né? Na Arena Fonte Nova. E a Ponte está ali no meio da tabela, precisa vencer para subir algumas posições e também começar a pensar na parte de cima, né? Se ela começar a vacilar, perder pontos, daqui a pouco ela vai começar a olhar para a parte de baixo da tabela. Então hoje para Ponte Preta é um jogo muito importante, né? Pelo menos para pontuar fora de casa, nem que seja um pontinho com empate. O que vocês acham aí da Série B, desses jogos que abre a rodada hoje? Temos muitos jogos ainda aí no final de semana muito interessantes. Queria saber qual é a expectativa de vocês para essa oitava rodada da Série B. Lucas Angel para Connect Sport São Paulo. Esse é o nosso repórter Lucas Rangel trazendo informações aí do Campeonato Brasileiro da Série B, e vamos começar falando dos jogos que já teve, né, a abertura dessa oitava rodada, que foi o Novo Horizontino empatando com o Sport pelo placar de 0-0, o CRB que venceu Londrina pelo placar de 1-0, o Grêmio ficou no empate contra o Criciúma por 0-0, o Vila Nova enfrentando a Chapecoense também ficou no empate por 0-0, e o Náutico empatou por 1-1 com o CSA. Essa rodada aí só de empates, né? Começou aí com empates. Pelo menos o Náutico teve gol, né? É verdade. E lembrando que ainda teremos Brusque e Tombense, Bahia e Ponte Preta, Operário e Ituano, e o encerramento da rodada no domingo, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Gabriel, fique à vontade para fazer a segunda-feira também tem jogo, né? Isso. Segunda-feira que é Sport CRB também tem esse jogo na segunda-feira. Que aí encerra a rodada. Então vamos ter até segunda-feira, tem jogo todo dia. Mas vamos lá, cara. Vamos falar então um pouquinho do jogo de ontem. Eu vou falar do jogo que eu assisti inteiro também. Confesso que não vi o jogo do Grêmio, porque eu estava assistindo o jogo do Fluminense. E depois disso eu consegui assistir o jogo do Vasco também quase todo. E foi um jogo, olha, tá animado e tal. Algumas chances aqui, algumas chances aqui. Mas duas equipes que não tem criação nenhuma no meio de campo. Não conseguem construir jogadas assim trabalhadas. É uma coisa realmente muito complicada. A equipe do Vasco chega muito na base do abafa, tenta chegar com bolas aéreas e bola parada e tudo mais, mas mesmo assim, sem muita grande coisa. Tanto que o Vasco chegou ao seu quarto empate na competição, são 4 empates e 4 vitórias. Então, assim, não, são 5 empates e 3 vitórias a equipe do Vasco em 8 jogos. Então, é um pouco preocupante. A equipe do Vasco realmente é uma equipe que está empatando muito. Você empatar no campeonato de pontos corridos, cara, é a pior coisa que pode acontecer, porque você perde ponto e você também não conquista muito. Então, assim, se empatar muito, você não vai muito longe numa competição de pontos corridos. Então, assim, o Vasco ele tem que voltar a vencer. Ontem era um jogo para ter vencido, era um jogo teoricamente fora de casa, mas jogou no Manaus com mais de 30 mil torcedores apoiando o Vasco, e o Vasco não conseguiu aí a vitória. A equipe do Guarani até teve chance de fazer o gol também, a equipe do Guarani que também não está numa situação muito boa na Série B, né? Apenas aí a 17ª colocado, e o Vasco, você vê,
empatou com o CRB, tá na zona de rebaixamento, empatou com o Tombense, que é o último colocado, empatou com o Guarani, que tá na 17ª colocação, ou seja, dos 4 times na zona de rebaixamento, o Vasco empatou com 3 desses. Então, assim, eram jogos que se o Vasco tivesse ganhado, tivesse feito aí o seu dever de casa, poderia estar agora, poderia não, estaria numa liderança, até com uma vantagem boa sobre o segundo colocado. Então, assim, o Vasco tem que vencer esses jogos teoricamente fáceis para poder se manter bem na competição e poder brigar até o final pela vaga na Série A, senão vai ficar uma situação muito complicada. Aí a análise do nosso comentarista Gabriel Santos. E antes da análise do Daniel sobre essa 8ª rodada da Série B, temos recados aí de que acompanha o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Boa tarde, equipe Connect. Chegou a melhor hora do dia. Estou um pouco atrasado, mas estou aqui. Miguel, mesmo que chegou atrasado, o importante é que você está aí presente na audiência do nosso Connect Sport. Um abraço e tenha uma boa tarde. É isso aí, é toda a família Sanches presente no nosso Connect Sport. Um abraço aí pro Miguel e muito obrigado pelo seu comentário. Daniel, fique à vontade aí para fazer sua análise aí dessas partidas que já tivemos e das partidas que ainda vamos Bom, ter eu dessa confesso 8ª que eu não rodada assisti o da jogo Série do B. Grêmio, tá? Mas assim, o Grêmio acabou se complicando, né? Deu uma queda na tabela, é o 6º colocado com 12 pontos. E agora é o seguinte, né? Já não vence há 3 jogos. Então, assim, a gente esperava, sabe? O Grêmio até começou mal, né? Empatou com a Ponte Preta, perdeu outro jogo, aí depois conseguiu uma sequência de vitórias, mas parece que a equipe do Grêmio está oscilando de novo, né? Já são 3 jogos sem vencer, então se quiser subir, tem que abrir o olho, porque esses pontos podem fazer falta lá na frente. O jogo que eu acompanhei um pouco mais foi a partida de Guarani e Vasco, tá? Ficou 0-0 ontem na Arena da Amazônia. A torcida do Vasco fez uma festa muito bonita ontem. Falando agora sobre o jogo, assim, são 2 equipes sem criação nenhuma, né? Eu acho impressionante. O time do Vasco não tem variação tática, é um time que não consegue tabelar, não consegue fazer jogadas pelo meio de campo, não consegue fazer triangulações. É um time que acaba apostando demais com a bola aérea, né? Então, assim, o futebol do Vasco vem muito ruim. Falar também, e, o que eu digo é o seguinte, para o torcedor não se iludir com a vitória em cima do Bahia, porque contra o Bahia a equipe também jogou muito mal. O Bahia nesse jogo criou as melhores chances. Então, assim, esse desempenho do Vasco acaba sendo preocupante, né, para o restante da competição, porque assim, desse jeito não vai subir também não. Tem alguns outros jogos, né, também vai acontecer. Hoje tem Brusque e Tombense. Amanhã, aliás, hoje ainda, né? Vai ser um bom jogo. Hoje disse assistir também o Bahia busca voltar novamente para as primeiras posições, enfrenta a Ponte Preta, né? Que é a 12ª colocada. E no domingo tem às 11 da manhã tem o jogo, né? Do líder do Cruzeiro contra o Sampaio Corrêa, que é o 11º colocado. Falar os números palpites. Eu acho que o Bahia vence a Ponte Preta por 2-0 e o Cruzeiro vence o Sampaio Corrêa pelo mesmo placar. Tá aí os palpites aí do Daniel Godoy, detalhando aí os nossos comentaristas, falando aí dessa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora vamos para o futebol internacional aqui dentro do nosso Connect Sport, Claro. né? Um final de semana aí de definições aí na Itália e também na Inglaterra. E vamos começar falando dos grandes jogos que tivemos ontem pela Premier League, né? O Everton conseguiu escapar do rebaixamento aí da Barclays Premier League num jogo com muita raça. A equipe inglesa virou a partida aí diante da equipe do Crystal Palace pelo placar de 3-2 e permanece na primeira divisão. Gabriel, fique à vontade para fazer sua análise sobre essa grande partida que tivemos aí e essa grande vitória da equipe do Everton. Não, cara, impressionante, né? A equipe tá perdendo de 2-0 até os 10 minutos do segundo tempo, quando o Keane marcou o primeiro gol, depois o Richarlison empata, e quando o Calvert-Lewin faz o gol da virada aos 38 do segundo tempo, a torcida invade o campo de maneira, assim, alucinante. É muito maneiro ver isso, né, cara? Comemora como se fosse um título, realmente, conseguir escapar do rebaixamento. Então, assim, acho que é pouco porque o Everton tem, pelo que o time que o Everton tem, é pouco você ficar comemorando por escapar do rebaixamento. Lógico, a festa é válida e tudo mais, mas assim, você vê um time que, se você for ver, desde 2016 para cá, gastou mais que o Liverpool em contratação, né, pra você ter uma ideia,
né? Pra vocês terem uma ideia, o Everton gastou mais dinheiro que o Liverpool em contratações desde 2016 para cá. E o Liverpool disputa hoje todos os títulos, Premier League, Champions, Copa da Inglaterra e tudo mais. Enquanto isso, o Everton se contenta em brigar para não cair. Então, assim, acho que o Everton pode brigar mais, pode ter um time melhor, pode sim conquistar mais coisas, mas conseguiu aí escapar do rebaixamento, que já é um bom sinal já, né? Porque a situação tava difícil e conseguiu, aí na Bacia das Almas conseguiu essa recuperação e se livrar desse rebaixamento. Já a equipe do Burnley, né, cara, empatou ontem contra a equipe do Aston Villa em 1-1, conseguiu sair da zona de rebaixamento, tá empatado no meio de pontos com a equipe do Leeds United e vai para a última rodada, lembrando que na última rodada a equipe do Burnley vai enfrentar a equipe do Newcastle jogando em casa, né? E a equipe do Leeds United enfrenta a equipe do Brentford jogando fora de casa. Então aí vou ficar de olho nesses dois últimos jogos e vamos ficar de olho também nos jogos entre Manchester City e Aston Villa e o Liverpool e Wolverhampton, né, Gabriel? Que esse jogo promete bastante também, esses dois jogos, vale título. Lembrando que esses jogos vão acontecer todos no domingo, né? Todos os jogos serão no mesmo horário, e será aí no horário de meio-dia, então vamos ficar de olho. Teremos aí Arsenal e Everton, briga de Champions League, né? Brentford e Leeds, briga de rebaixamento. Brighton e West Ham, briga pelo vaga na Liga Europa, o West Ham tá brigando com o Manchester United. Burnley e Newcastle, briga pelo rebaixamento. Chelsea e Watford, jogo que não interessa mais a ninguém. Crystal Palace e Manchester United, briga por Liga Europa. Leicester e Southampton também vale nada. Aí vem os jogos interessantes. Liverpool e Wolverhampton, e a equipe do Manchester City e o Aston Villa vão brigar pelo título, né? A equipe do Manchester City e o Liverpool. O Liverpool precisa de apenas uma vitória e o Manchester City derrapar que a equipe consegue esse título, e o Manchester City depende apenas de si mesmo, precisa apenas de uma simples vitória para conquistar mais uma Premier League e seguir a segunda seguida, né? Então vamos ver se o Manchester City consegue. E para fechar a rodada, teremos um jogo entre Norwich City e o Tottenham, né, cara? O Tottenham precisa também de apenas uma vitória para se classificar aí para a próxima Champions League, e é uma vitória que pode ser teoricamente fácil, já que a equipe do Norwich já está inclusive rebaixado. Mas hoje, então, Gabriel, teremos um jogo entre Real Madrid e Real Betis também. O Real Madrid que está de olho na final da Champions, vai jogar contra o Real Betis hoje às 4 da tarde. Provavelmente veremos em campo Vinícius Júnior, Benzema, Rodrigo, tudo mais, Modric, porque o técnico aí, né, o Carlo Ancelotti, quer dar minutagem para esses jogadores, quer dar ritmo de jogo, já que o Liverpool, né, tá jogando todos os jogos com o time titular, teve final da Copa da Inglaterra, tá jogando jogos pegados, então ele quer manter o ritmo de jogo da equipe do Real Madrid, então veremos esses jogadores mais tarde. Amanhã também teremos aí todos os jogos da Ligue 1, teremos aí o jogo entre PSG e Metz, também vão ficar de olho durante a semana, né, porque o Mbappé pode se decidir para onde ele vai, se vai ficar no PSG, se vai para o Real Madrid, inclusive a gente até conversou sobre isso, né, antes de começar o programa, então assim, eu vou ficar de olho também nesse jogo entre PSG e Metz, e é isso, né, cara, na Serie A Team teremos aí também a disputa entre Milan e Inter de Milão, a equipe do Milan joga contra o Sassuolo fora de casa e precisa apenas de um empate para se sagrar campeão. Então vamos ficar de olho nessa partida. A equipe da Inter de Milão tem que vencer o Sampdoria e torcer para a equipe do Milan perder o jogo para poder conquistar aí mais um Scudetto, seria o segundo seguido. Já o Milan tenta o seu primeiro Scudetto desde 2011, então vai ficar de olho também nessa rodada aí. E para finalizar, Gabriel, futebol internacional, né, teremos aí a final da Copa da Liga Argentina, né, que a Argentina também é internacional, né, gente? Teremos aí o jogo entre Boca Juniors e Tigres, lembrando que é apenas um jogo só, e se o Boca ganhar ou o Tigres ganhar, teremos aí o campeão da Copa da Liga Argentina, o Tigre que eliminou a equipe do River Plate, e o Boca chegando mais uma final, então vamos ficar de olho também nessa partida que acontece domingo às 4 da tarde. Então esses foram meus destaques aí do futebol internacional desse final de semana. Rapaz, deu uma arrancada aí que pulou até a etapa da Porra. pauta aqui, que eu ia falar também do campeonato viu? italiano aí, mudou um pouco o cronograma aí, né? Lembrando que tudo também logo. na Série A Team, o Milan e a equipe da Inter de Milão também briga pelo título aí. Daniel, fique à vontade aí para fazer aí os seus destaques aí, tanto da Premier League quanto da Série A Team. Bom, quero falar primeiro, né, sobre o jogaço que teve ontem. O Everton venceu o Crystal Palace pelo placar de 3-2. O Crystal Palace saiu na frente, né, com o gol do Mateta e do Ayer. Já no segundo tempo só deu o Everton, né? O Everton diminuiu com o Kane, depois empatou com o nosso Richarlison e no finalzinho virou o jogo com o Levin para fazer a festa, para a torcida fazer a festa e escapar Richarlison da quer zona daí, do né, Daniel? rebaixamento. Já o Daniel. Burnley, né? O Burnley foi assim, né? Não, Teve um viu? pouco de. Assim, conseguiu sair da zona do rebaixamento. Agora, só depende de si para escapar. Saiu na frente com o Barnes de pênalti. E mais, não deu para comemorar por muito tempo, né? Porque 3 minutos depois, o Aston Villa acabou empatando com o Buendia.
E o Burnley ainda teve uma pequena sorte, né? Que o Lawton acabou sendo expulso no final do jogo e poderia ter se complicado na partida, né? A sorte é que o jogo já estava perto do fim. Falar agora sobre o jogo de hoje, vamos sobre o jogo. Bom, todos os jogos acontecerão da última rodada simultaneamente no próximo domingo, às meio-dia, horário de Brasília. Mas vou falar aqui o jogo que interessa, né? O Manchester City enfrenta o Aston Villa, né, na cidade de Manchester, e depende apenas de si para ser campeão. Uma simples vitória, o Manchester City consegue o bicampeonato consecutivo. E o Liverpool busca a sua segunda Premier League, né? Enfrenta o Wolverhampton pelo estádio Anfield, ou seja, vai ser lá em Liverpool mesmo, e precisa vencer o Wolverhampton e torcer para que o Manchester City tropece diante do Aston Villa. Essas são as emoções do campeonato inglês. Tem algum destaque aí da Série A Team do campeonato italiano? Tem campeonato italiano, é isso aí. A disputa de pênalti, assim, vai ser entre Milan e Internazionale, né? 2 pontos separam as duas equipes. Aliás, os jogos acontecerão em horários diferentes, né? O Milan viaja no domingo, enfrenta o Sassuolo, e a Inter, no San Siro, recebe a Sampdoria. A diferença das duas equipes é entre 2 pontos. O Milan lidera a competição com 83 pontos e a Internazionale está em segundo com 81. Uma simples vitória, o Milan consegue o título, e se empatar vai depender do jogo da Internazionale, né? Porque é o seguinte, porque se a Inter ganhar e o Milan empatar, a Inter fica com o título. Por quê? Porque a Inter tem 49 de saldo contra 35 do Milan, ou seja, uma diferença de 14. Então, assim, Daniel, a Inter tem que torcer. Oi. No campeonato italiano, o primeiro critério de desempate é confronto direto. E o Milan tem um confronto direto melhor que a Inter, entendeu? Confronto direto? Sim. Tá. Eu não sabia dessa, só que Por isso assim, que o Milan, se conquistar o empate, é campeão. mas sim, uma vitória da Inter e uma derrota do Milan, a Inter é campeão, né? O Milan só depende de si. Então, assim, eu acredito que o Milan será o seu campeão. Eu já vou ter meu palpite. Eu acredito que vai vencer o Sampdoria pelo placar de 3-0. E a Inter vai jogar contra o Sassuolo, vai vencer por 2-0. Só que vai ficar sem o título porque o campeão será o Milan, né? Eu não acredito que o Milan vai jogar tão relaxado assim para deixar o título escapar na última rodada. Além disso, fora ainda que a equipe do Sassuolo não tem muitas pretensões, né? Mas nessa competição, assim, não vai para a Champions League nem nada, também não vai para a Liga Europa, mas também não vai ser rebaixado. Então acredito que o Sampdoria não vai estar com aquela mesma vontade do Milan, né? Eu acredito, mas não sabemos, né? O Sassuolo, aliás, né? E a Sampdoria, deixa eu ver, a Sampdoria também já escapou do rebaixamento, não luta para mais nada, então acredito que vai ser um jogo mais fácil para a Inter. Agora, eu acredito que por isso lá na frente, o Milan será o campeão. Tá aí os palpites aí dos nossos comentaristas e pode ter certeza que o nosso Connect Sport de segunda-feira a gente vai estar trazendo uma cobertura completa de tudo que vai acontecer aí no futebol europeu aqui dentro do nosso Connect Sport. E chegou aquele momento aí dentro do nosso Connect Sport do Minuto Olímpico, né, com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos então começar falando sobre esportes aquáticos, né? Vamos falar então da brasileira Ana Marcela Cunha, medalhista de ouro em Tóquio no ano passado. Ela conquistou o aberto no Lago Banholas, que fica na Espanha. Ela venceu os 10 quilômetros com tempo de 1 hora e 58 minutos e 29 segundos. Ela ganhou aí da atual vice-campeã olímpica, Sharon van Honderhal, da Holanda. Então, grande título aí da Ana Marcela Cunha. Parabéns para ela por conquistar mais essa conquista aí. Parabéns aí, Ana Marcela. Vamos falar agora de NBA. O Boston Celtics ontem empatou a série contra o Miami Heat, venceu aí pelo placar de 127-102, um verdadeiro atropelo da equipe do Boston, que conseguiu essa vitória e agora roubou o mano de quadra, e se vencer todos os jogos que restam em casa,
casa, se classifica para a grande final da NBA. A equipe do Boston Celtics, então, conseguiu aí uma grande vitória. Lembrando que hoje à noite, às 10 horas, teremos aí o confronto entre Dallas Mavericks e Golden State Warriors. O Golden State venceu o primeiro jogo por 112-87 e agora joga a segunda partida em casa. O Dallas está na mesma situação que o Boston, tem que ganhar em Golden State para poder aí roubar o mando de quadra, e a equipe do Golden State, se vencer, abre 2-0. Então vamos ficar de olho aí nesse confronto de logo mais, que acontece hoje às 10 horas da noite. E agora vamos falar então de tênis, né? Hoje tivemos aí 2 jogos que decidiram aí qual vai ser a final do ATP de Genebra, que acontece neste sábado, e a vitória aí do Casper Ruud, que venceu o Haile Opelka pelo placar de 2-0. E na outra semifinal, João Souza venceu o Richard Gasquet. Então tá aí o português João Souza vencendo, e a final acontecerá amanhã, no sábado, entre Casper Ruud e João Souza. Lembrando que esse torneio vale de preparação para o Grand Slam de Roland Garros, que começa na segunda-feira e vai durar 2 semanas. E durante todo o torneio de Roland Garros, eu vou trazer aqui as notícias para vocês, resultados e tudo mais. Lembrando que podemos ter Nadal e Djokovic nas quartas de final, então vamos ficar de olho que o tênis está pegando fogo. A NBA também, lembrando que vem Liga das Nações no vôlei também, tanto masculino quanto feminino. Vamos ficar de olho também no vôlei. A seleção brasileira deve estar voltando aí na semana que vem. Tem Mundial de Atletismo, tem a Diamond League também, que começa amanhã, né, com brasileiros na disputa. Então vamos ficar de olho que aí começou o ciclo para Paris, lembrando que faltam 2 anos aí para Paris. 2 anos passam assim, então os esportes olímpicos estão pegando fogo e eu vou trazer tudo para vocês. Mas esse foi o Minuto Olímpico de hoje. Volto então na segunda-feira com muito mais notícias para vocês. Tamo junto e é isso. Abraço. Um abraço aí ao nosso comentarista aí, Gabriel Sanches. Daniel, tem alguma observação aí do De Carona com Daniel? Alguma informação aí da Fórmula 1? Rapaz, o Daniel hoje tá complicado, hein? Cara, Daniel, hoje realmente... hoje tá difícil aí. Tem alguma informação aí do De Carona com Daniel Godoy? Enfim, hoje é... Não. Tem não? É isso aí. Bom, então estamos encerrando o nosso Connect Sport. Rapidinho, calma aí. Não, só que é o seguinte, neste domingo, às 10 horas, horário de Brasília, acontece o GP da Espanha, da Fórmula 1, 7ª corrida do ano, e já no treino de hoje, o monegalesco Charles Leclerc teve a melhor volta. E amanhã vai ser o grid de largada, né? Então, assim, vamos acompanhar, né? Tá aí as informações com o nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, desde já a gente está encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. No improviso mesmo. É porque eu não perdi nada, não. Tô todo enrolado, é isso mesmo, tá? É isso, basicamente. Esse Daniel hoje tá mais perdido que tudo aí. Bom, agradeço a todos vocês que estão acompanhando o nosso Connect Sport. Muito obrigado pela audiência de todos vocês nessa sexta-feira. E muito obrigado também à participação dos nossos comentaristas. Muito obrigado aí diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Valeu, Xará, tamo junto. Valeu, Daniel, aí, pela participação. Tentou participar, né, Daniel? Mas acontece assim mesmo. Confesso que também já aconteceu isso comigo. E é muito chato quando isso acontece. Então aí fica meus melhores aí pra internet do Daniel. E vamos que vamos. E um bom final de semana aí pra vocês. Espero voltar aqui na segunda-feira falando sobre tudo que aconteceu no final de semana. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Bom final de semana pra vocês aí. Sextou. Valeu, Gabriel, um abraço. Sextou aí, como diz o Johnny também. Sextou pra ficar em casa, que tá um frio do cacete. É verdade, aqui também em São Paulo tá um frio danado. Daniel, mesmo com a participação dele aí, com problemas na internet, mas o importante é que ele conseguiu contribuir aí com as suas análises. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação no programa de hoje. Agradeço a você pela sua audiência. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado, Sanches. E é isso aí, né? O programa foi top hoje. Apesar de tudo, consegui participar com muito esforço. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Até segunda-feira. Fui. É isso aí, um abraço aí aos nossos comentaristas e um abraço também a todos vocês que acompanham o nosso Connect Sport, seja pela Rede Banda Larga ou seja pelas redes sociais da Connect Brasil TV SP. Você que ainda não segue as redes sociais da Connect Brasil TV SP, pesquisa lá em todas as plataformas e nos siga aí para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Sport e a toda a programação de qualidade que vem por aí da Connect Brasil TV SP. Vamos ter a estreia aí do Talk Bird, né, um podcast aí com o nosso
apresentador Gabriel Cunha. Temos também um programa aí de empreendedorismo, né? Empreender é Simples, com a Alessandra Angel, o qual ela vai trazendo aí conteúdos de finança aí dentro da programação da Connect Brasil TV SP, uma programação de qualidade para todos vocês que nos acompanham. Segunda-feira estamos de volta com o nosso Connect Sport. Desejo a todos vocês uma ótima tarde e um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.